3 anos de compromisso com a qualidade de vida dos cidadãos. Faça a sua parte e ajude a sua cidade a evoluir cada vez mais. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 19 de maio de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo e com as principais informações de Campos e toda a região, para você já começar o seu dia aí sabendo de tudo que está acontecendo em primeira mão. Ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram, na Twitch TV. Daqui a pouco esse programa estará editado em podcast, disponível aí em todas as plataformas e também, logo mais às 17 horas, reprise deste programa na Plena TV, que também é do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Bom, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos hoje tempo bom, algumas nuvens, mas é predominantemente claro, com sol e frio. A máxima de hoje não deve passar de 25 graus. A mínima é de 15 graus. Agora aqui no centro faz 18 graus em Campos. São 7 horas e 7 minutos. Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a essa edição de hoje. No programa de hoje, com o Rodrigo Gonçalves da bancada, nós vamos conversar com o general Francisco de Brito Filho. Ele foi general da Brigada da Reserva do Exército Brasileiro e vem para falar com a gente sobre o envolvimento dos militares ao ataque, no ataque aos 3 poderes em 8 de janeiro. Como que esse episódio marca aí a imagem do Exército, né? Marca a impressão que se tem do Exército Brasileiro, uma vez que os relatórios apontados aí pelo interventor mostra que toda a operação foi montada dentro de um QG ali na porta do Exército Brasileiro. Então a gente vai entender um pouco mais do general Francisco de Brito Filho, general de Brigada da Reserva, para conversar com a gente também sobre a prisão do tenente-coronel Mauro Cid, suspeito de falsificar o cartão de vacina de Bolsonaro, da filha e também da esposa. Mauro Cid é ex-ajudante de ordens do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. E, por fim, o papel das Forças Armadas brasileiras na política e também a nova relação agora com o já conhecido, né, por 2 mandatos, o presidente Lula, ou seja, essa relação agora no Lula 3. General, já vamos trazer o bom dia do senhor, só rapidamente passar aqui pelas manchetes do portal folha1.com.br e já trago aí o bom dia do senhor e a gente começa esse bate-papo aqui nesta manhã. Para nós aqui, né, 18 graus já é mais frio do que como disse o senhor aqui em off antes do programa, é um pouco mais fresquinho, né? Tá mais fresquinho. Frio mesmo é mais lá para o sul, que aliás bateu recordes aí já nesses primeiros dias aí mais frios do ano, ainda no período de outono. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar com um aplicativo exclusivo. Você pode acompanhar agora todos os resultados de exames, históricos e muito mais pelo aplicativo. Baixe o aplicativo Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe tudo isso.
Em destaque aqui no portal Folha 1, primeira audiência do caso Letícia Fonseca acontece no Fórum de Campos. 19 testemunhas das 50 que foram convocadas deram depoimentos e uma nova data para a continuação deve ser marcada em breve pela Justiça. Esse caso é o caso da menina que foi brutalmente assassinada, grávida de 8 meses. E o bebê também perdeu a vida. Bebê agredida pela mãe tem alta do Hospital Ferreira Machado. Que notícia maravilhosa. O crime aconteceu no dia 24 de abril. Agora, ela está com os avós maternos. Familiares e amigos de Letícia Peixoto pedem justiça na porta do fórum. Professores estaduais se reúnem com o governo para exigir negociação com Castro. Procon Campos inicia fiscalização de preços em impostos de combustíveis. Com prédio precisando de reforma, Arquivo Público de Campos faz 22 anos. Macaé, Campos e São Gonçalo lideram o ranking de colisão ou colisões contra postes. Em sua área de concessão, a Enel registrou 552 acidentes desse tipo. Castro recebe governadores para reunião com Lira sobre reforma tributária. Homem é baleado em tentativa de assalto no Parque Tamandaré. Faetec abre 120 vagas para cursos no Norte Fluminense. E ainda, mar avança em praia de Quissamã. São essas algumas das manchetes que estão lá no portal folha1.com.br. 7h12. Deixa eu trazer o bom dia do general Francisco de Brito Filho, general da Brigada da Reserva do Exército Brasileiro, conosco nesta manhã e sempre renovado esse prazer de poder recebê-lo aqui neste programa. General, seja bem-vindo mais uma vez, bom dia e de antemão, muito obrigado por estar conosco aqui nesta manhã. Bom dia, Cláudio, bom dia, Rodrigo, que divide aqui o estúdio conosco, bom dia a todos que nos assistem, apenas agradecer mais uma vez o convite, é uma satisfação estar aqui novamente e dizer que estamos prontos aqui para debater, apresentar algumas ideias, né, que possam ser úteis para esclarecer alguns pontos para todos aqueles que nos assistem. Muito obrigado pelo convite, Cláudio. Não, nós é que agradecemos e registramos aqui a honra e satisfação. Acho que essa é a terceira entrevista já, esse terceiro bate-papo aqui que a gente traz para discutir ideias, debater e de um ponto de vista que eu acho extraordinário, porque hoje o senhor está na reserva, poderia estar aí tranquilo, aproveitando, descansando, dormindo, no caso, hoje até mais tarde, com esse friozinho, mas o senhor, eu acho que tem essa coisa assim, já não é só de treinamento de exército, mas de nascença, que é de servir as pessoas, e eu acho que a informação é uma forma de clarear muito essa escuridão que a gente tem vivido aí nos últimos anos. Então, a honra é toda nossa. Deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo, o Rodrigo Gonçalves nesta manhã conosco na bancada. Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo, né, e muito obrigado aí pela presença. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos os ouvintes em 98.3, também a quem acompanha a gente pelas redes sociais, né, e agradecer desde já ao general Francisco de Brito Filho, né, por estar aqui com a gente. Eu tive a oportunidade, ainda não estava aqui na bancada do Folha no Ar, mas acompanhei uma das entrevistas que ele deu aqui na rádio, inclusive que foi depois repercutido na edição da Folha, né, quando a gente pôde conhecer um pouco mais da história dele, da trajetória dele, que é uma trajetória muito bacana, à frente do Exército, com trabalhos importantes. E naquela ocasião eu fiquei bastante surpreendido, né, com tudo que ele disse, com a avaliação que ele fazia naquele momento da participação, né, de militares no governo do então
presidente Bolsonaro, principalmente a análise que ele fazia de profissionais, de militares da ativa estarem no primeiro escalão do governo. Muita coisa que ele colocou naquele momento depois acabou se confirmando, né, de posturas, de posições, de visões. Então a gente agradece, né, por estar nos proporcionando, pela experiência que ele tem à frente do militarismo e a paixão que ele tem também, porque, né, eu lembro que ele falava muito da gratidão que ele tinha pela vida que ele construiu no Exército. Então, assim, para a gente é um prazer receber ele aqui, né, e eu tenho certeza que o nosso papo vai ser muito bacana. A gente não teve a oportunidade de conversar com ele ainda desde a eleição do Luiz Inácio Lula da Silva, né? Então, aí depois da vitória do Lula, ocorreram alguns acontecimentos, alguns fatos lamentáveis, inclusive, né? Até de ataque à democracia, e nada melhor do que a gente ouvir uma pessoa que tem essa bagagem, né, para poder fazer uma análise até também do outro lado, que a gente às vezes carece quando a gente faz aqui no programa essa visão também de quem esteve do outro lado e sabe muitas vezes como é que funciona, né, a estrutura. Então é muito importante para a gente ter ele hoje aqui no programa para esse bate-papo. Perfeito. Rodrigo, e para abrir esse bloco, a gente destaca aqui o 8 de janeiro. Eu peço a você, então, por gentileza, para trazer aí esse fatídico dia que marcou o maior ataque à democracia brasileira em todos os tempos. Por favor. Sim, eu quero só reforçar, Cláudio, que antes de iniciar a entrevista, só nos comentários que você fez a respeito de alguns casos, né, por exemplo, o caso da Letícia, que na Folha 1 ontem a gente fez um tempo real dos depoimentos, um trabalho muito bacana, que eu quero desde já parabenizar a repórter Catarine, também lá toda a equipe da Folha 1, que fizeram ontem um tempo real de todos os acontecimentos, de todo mundo que ia depondo, o que vinha sendo dito, né, o que estava acontecendo no júri. Esse tempo real foi feito lá na Folha 1, né, eram previstos cerca de 50 testemunhas para serem ouvidas, mas nem todos precisaram ser ouvidos, mas foi assim, uma audiência que trouxe muitas informações novas, e eu convido a todo mundo de fato para depois clicar lá na Folha 1 para poder acompanhar essa audiência, né, que é um caso que comoveu muito aqui a cidade, né? Afinal, foram 2 vidas que se perderam, não só da Letícia, mas também do BBU. Agora, indo para a nossa entrevista aí com o general, eu acho que antes de a gente falar do 8 de janeiro, a gente precisa fazer um retrospecto um pouquinho logo depois, né, da vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma vitória muito apertada, a gente sabe, né? A diferença é muito pequena aí, mas do momento em que aconteceu que os acampamentos foram montados na frente dos quartéis, né, de todo o Brasil, né, das Forças Armadas de forma geral, não só do Exército, mas principalmente do Exército. E quando foram montados esses quartéis, esses QGs, né, em frente aos quartéis, esses acampamentos, se naquele momento era necessário, até por parte das Forças Armadas, uma postura mais enérgica em relação a isso, justamente para não deixar parecer que o Exército era conivente com a tentativa de golpe, né? Porque a gente via em Campos, por exemplo, a gente teve, né, lá no acampamento algumas vezes, e o que você via na frente do Exército eram faixas como pedindo intervenção militar com Bolsonaro no poder, que na verdade, mostrava por parte das pessoas até a falta de conhecimento do que se tinha em relação ao que era uma intervenção militar. Então, eu queria que ele fizesse uma análise desde aquele momento, né? E aí esse momento também reflete um pouco antes, né? Que durante o governo de Bolsonaro muito se falava dessa intervenção e muitas vezes faltou uma postura até mais enérgica, ao meu ver, do Exército em dizer que, né, que não era dessa forma que as coisas seriam conduzidas, né? Que não era, quando se falava que só vai aceitar voto impresso, senão o Exército vai agir, algumas coisas nesse sentido que aconteceram até o período eleitoral e depois do período eleitoral, se não faltou por parte do Exército ou por algum representante do Exército uma postura mais enérgica de falar, né? Não, nós não temos participação nisso, né? De que forma ele avalia isso?
Bom, muito boa o questionamento, Rodrigo. Eu agradeço aí, inclusive, essa deixa de fazer essa análise avaliando um pouco mais longe, né, o que antecedeu aí os eventos indesejáveis do dia 8 de janeiro. Embora seja a minha terceira participação aqui, como o Cláudio falou, alguns já devem me conhecer, mas eu faço questão de reiterar que eu compareço aqui à entrevista na condição de um militar da reserva, né? Eu passei para a reserva em 2017, então já se vão aí 6 anos que eu estou na reserva. Eu não me arvoro aqui na condição de ser porta-voz da instituição, embora eu esteja vinculada à instituição, isso aí é para sempre, é para toda a vida, né? Nós saímos da ativa, vamos para a reserva, mas continuamos vinculados à instituição. Mas não compareço aqui nessa condição de porta-voz da instituição. E o que posso falar aqui é com base no conhecimento que eu tenho, como você mesmo já pontuou, da cultura organizacional, da instituição a que pertenço, né? E do tempo que eu passei e que posso aqui trazer um testemunho. Mas um testemunho de um cidadão, né? Não de um militar, né? Eu não represento a instituição militar, mas com base na minha experiência, na minha vida de militar da ativa, né? Que foram 40 anos, não foi assim um período muito curto, né? Então, esse a minha proposta, né? Então, eu gosto de reiterar sempre muito isso, não me arvoro nem mesmo na condição de porta-voz da geração de militares a que pertenço, porque sabemos que, embora se possa ter uma imagem do Exército como uma instituição muito, vamos dizer assim, está me faltando a palavra, mas é muito uniforme, vamos dizer assim, né? Com um pensamento único, né? Ela não é assim, ela é uma instituição feita de seres humanos, de cidadãos que têm as suas convicções pessoais, as suas interpretações, suas leituras da política e os seus posicionamentos pessoais. Então, aqui, eu também não me arvoro para falar em nome de toda a geração que eu pertenço. Eu conheço algumas lideranças que estão hoje no alto comando, até porque eles pertencem à minha turma de formação. Nós temos 4 generais no alto comando que se formaram comigo. Nós convivemos, no mínimo, 4 anos na Academia Militar das Agulhas Negras. E as turmas da frente de trás também conviveram comigo aquele período. Então, eu consigo fazer uma leitura do pensamento que a instituição, com que a instituição nos forjou, né? Então, eu sou produto também dessa mesma instituição que formou as atuais lideranças do alto comando. Mas não sou, de maneira alguma, porta-voz desses personagens. Mas, de alguma maneira... É bom a gente ressaltar também, né, que para quem está também chegando não tem a oportunidade, que o senhor também, né, já ocupou cargos muito importantes, missões muito importantes, né? E por isso também o senhor teve contato com alto escalão por muitas vezes, né? Tanto no governo Lula, né, como também no governo Bolsonaro de forma mais rápida, né? Então, porque é bom a gente dizer que o senhor comandou, por exemplo, o contingente brasileiro nas forças de paz da ONU no Haiti. Isso não é para qualquer militar, né? Isso é uma responsabilidade muito grande, né? Então, assim, o senhor também fez parte da Força de Pacificação do Complexo da Maré. Então, assim, só para reforçar, né, que o senhor, né, a importância que o senhor tem também para a nação, porque, né, não é qualquer pessoa que é colocado com essa missão de ir ao Haiti representando o país, né, com essa missão, e depois também pela Força de Pacificação do Complexo da Maré, que a gente sabe o quanto foi importante e quanto marcou a história não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil, né? Então, assim, só para reforçar isso também aqui. Obrigado, Rodrigo. Eu acrescentaria também uma passagem que eu tive pela Escola de Comando do Estado-Maior, que é a escola de mais alto nível da instituição, e é lá onde são formados os futuros generais, os futuros comandantes. Então, além de ter feito o curso, eu fui instrutor lá, então isso me dá um conhecimento um pouco mais ampliado pela experiência de instrutor, né, na Escola de Comando do Estado-Maior, do que seria a cultura organizacional e o que seria o pensamento dominante, né? Mas eu volto a dizer, nunca será
uniforme, não será único. Um pensamento dominante e em que se busca, como toda instituição, uma unidade de pensamento, em cima de alguns pontos centrais, alguns conceitos básicos. Essa unidade de pensamento tem que existir, porque baseia-se nos valores, no espírito militar, em toda pontos essenciais que, vamos dizer, acabam por definir a instituição. Mas vamos agora abordar o questionamento, a provocação aí que foi feita em relação à questão dos acampamentos que foram montados logo após a eleição, não é, Rodrigo? Então, o que eu posso dizer talvez até propor uma visão um pouco mais ampla, um pouco mais até longa nesse período, né? Vamos abordar aí todo o que foi o papel, ou o que foi a postura, qual foi a atitude da instituição Exército durante todo o governo Bolsonaro. É porque desde que ele assumiu, né, houve aí uma série de especulações, uma série de apreensões, né, por parte da sociedade, no qual seria a atitude da instituição. E nós passamos por esse período, que não foi curto, foram 4 anos, né, em que tivemos, sim, algumas situações, alguns pontos em que, por vezes, a instituição se manifestava, que foram muito poucas as situações, e aí eu já antecipo essa questão da estratégia do silêncio, que foi adotado pela instituição, e até mesmo um exercício aí de tese contrafactual. Nós podemos imaginar como teria sido, né, a convivência da instituição Forças Armadas, ou Exército em particular, que eu conheço mais, em relação ao governo, se a cada provocação do presidente Jair Bolsonaro, a instituição viesse a público para rebater ou para reafirmar. Teria sido crises atrás de crises. Então, acredito que a opção pela estratégia da silêncio tenha se baseado justamente nisso, que às vezes o silêncio quer dizer muita coisa, né? Mas é lógico que eu também algumas vezes fui crítico dessa postura, porque eu acho que alguns momentos mais críticos mereceria uma intervenção, eu digo intervenção no sentido de manifestação, né, pública, no sentido de esclarecer e com o objetivo justamente de diminuir essa apreensão que estava sendo alimentada na sociedade, né, no sentido de possível ruptura institucional, com a participação das Forças Armadas, ou intervenção, aquela coisa anacrônica que foi o pregado aí pelo governo Bolsonaro, no que diz respeito a apresentar as Forças Armadas como se uma ameaça às outras instituições democráticas que estavam garantidas aí pela Constituição e pelo Estado Democrático de Direito. Bom, então, se nós analisarmos todo esse período do governo Bolsonaro, nós vamos ver que, de concreto mesmo, né? Porque vamos aqui, eu vou ter que direcionar aqui a minha análise para uma análise concreta de fatos concretos, né? O que nós tivemos foi a participação de alguns militares da reserva, e no caso peculiar de um oficial general da ativa, que ocuparam cargos importantes no governo Bolsonaro. E apesar de ter sido um convite de ordem pessoal, né, eu falava sempre isso naquele momento, eles representam de alguma maneira a instituição. Porque um general da reserva, como eu estou agora aqui nesse momento falando, todos não me ouvem, né, mas não na condição principal de cidadão comum, mas como um ex-integrante da ativa, de um militar que está na reserva, trazendo aqui a opinião de um dos seus representantes, né? No caso do Exército. E ali aquilo causou uma grande confusão, porque aqueles militares, pela magnitude do cargo que ocupavam, né, de grande exposição pública, eles acabavam sendo ouvidos como representantes institucionais, o que de fato não eram. Eles eram pessoas físicas, cidadãos, que foram convidados pelo presidente para ocupar um governo. Exceção feita ao caso do general Pazuello, que foi exaustivamente criticado, debatido, né? E que até mesmo agora já estão sendo adotadas as medidas necessárias
para que isso não volte a ocorrer. Mas, mesmo na situação do general Pazuello, o convite foi de ordem pessoal. Ou seja, quando eu falo de ordem pessoal, significa o presidente não se dirigiu ao comandante do Exército para dizer assim, eu quero um general ou alguém militar para assumir o Ministério da Saúde. Não. Ele se dirigiu diretamente ao general Pazuello, fez o convite, ele aceitou, a legislação permitia e ele ocupou o cargo. Mas nós podemos perceber que todos os momentos mais críticos, né, ao longo do governo Bolsonaro, foram promovidos ou foram provocados pelo presidente e por alguns militares da ativa que estavam nessa condição no governo. Nós não podemos afirmar que houve um envolvimento da instituição, né? Nós tivemos aí 3 comandantes ao longo do governo Bolsonaro. O primeiro comandante foi demitido, até por talvez ter feito isso que nós desejávamos, expressar, reforçar o caráter apartidário da instituição numa audiência pública. E após esse fato, ele, não posso afirmar também que houve causa e efeito por conta dessa manifestação, mas, coincidentemente, foi logo após essa aparição pública, em que ele declarou essa situação neutra, né, das Forças Armadas, que ele foi demitido. Assumiu um segundo comandante que teve que enfrentar a situação crítica do general Pazuello, né, que após ter deixado o cargo de ministro, compareceu a um evento promovido pela presidência com caráter político. E caiu no colo dele a decisão de punir ou não o general Pazuello. E o fato é que ele teve que enfrentar essa situação e tomou uma decisão, não cabe a mim criticar, mas a decisão de tornar sigiloso, né, a solução da decisão que ele tomou em relação àquele caso. Esse foi um ponto muito crítico. Eu, na condição de militar, avalio como sendo talvez um dos mais críticos, porque aquilo, a partir dali, se não tivesse tomado uma ação enérgica, aquilo poderia realmente ter um efeito contagiante muito forte e, de repente, nós passarmos a presenciar militares da ativa se pronunciando politicamente de forma aberta, uma vez que havia já o precedente do caso do general Pazuello. Muito bem, ainda após esse comandante, que virou ministro da Defesa, que ao aceitar o cargo mostrava uma certa simpatia, né, com o governo, porque quem não sintoniza com o governo não aceita um convite dessa natureza para compor o governo na condição de ministro. Adotou ali uma atitude muito clara e que também foi muito debatido, né, na mídia em relação às eleições, principalmente na questão das urnas eletrônicas, né, e após e deixou no comando, ao assumir o Ministério da Defesa, o terceiro comandante do Exército, que adotou uma postura perfil baixo, sem muito envolvimento também na questão política. Então, se analisarmos esse período como um todo, nós podemos ver que não houve, assim, uma participação efetiva da instituição com o governo do presidente Bolsonaro. Houve provocações, houve tentativas de arrastar as Forças Armadas para o debate político, mas isso aí foi de uma maneira muito, muito, muito inteligente, eu acho, sábia, né? Foi rejeitado pelas Forças Armadas como instituição. Então, ao chegar ao fim do mandato, a proximidade das eleições, nós tivemos aí a vitória do candidato de oposição ao governo, né, que conquistava aí o seu terceiro mandato, e com quem as Forças Armadas já tinham, vamos dizer assim, tratado em 2 mandatos anteriores. Eu mesmo, durante o segundo mandato do presidente Lula, participei do Gabinete de Segurança Institucional, do GSI, né, eu era coronel na época, e na condição de coordenador ali de viagens, envolvendo aí coordenação de segurança, etc. E eu posso testemunhar que era uma convivência muito tranquila, né? Nós tínhamos ali como chefe da segurança o general Gonçalves Dias, nós tínhamos o ministro do GSI, o general Félix, que era o meu chefe,
e tínhamos também ali como chefe de uma secretaria do GSI, o brigadeiro Joseli, que hoje é presidente do STM, do Superior Tribunal Militar, também dialogando e convivendo com as peculiaridades do governo em relação às suas questões políticas e mais mantendo o distanciamento que tem que haver das Forças Armadas em relação à política. Nós sabemos que a instituição Forças Armadas, agora estou encaminhando já para o 8 de janeiro, espero não estar me alongando muito. Não, tranquilo. Então, no momento da eleição, o que nós percebemos? A grande adesão, né, que o governo Bolsonaro conseguiu obter dentro do segmento militar. Nós não podemos ser hipócritas e negar que isso houve, né? De uma maneira ideológica ou de outra, né, materialmente falando, no sentido do número de cargos que foram oferecidos para militares e parentes e familiares de militares também. Então, sem dúvida alguma, nós conseguimos identificar que dentro do segmento militar havia muito partidários do governo Bolsonaro e que queriam a sua reeleição. Muito General, bem. mas só para a gente poder entender, houve por parte do governo Bolsonaro, claro, acho que uma coisa que o governo trouxe, que eu acho que foi importante, é a questão dessa visibilidade também às Forças Armadas, fazer com que a população também entenda o papel, muitas vezes, da Força Armada, por mais que algumas vezes tenha se confundido. Mas isso trouxe, sim, a visibilidade e a importância do Exército, mas também isso trouxe ao militar ganhos, vamos dizer assim, estruturais, uma melhor estrutura dentro da corporação, mais investimentos, mais recursos. Foi um governo que investiu mais nas Forças Armadas e, por isso, justifica-se tanto, ou previu, pelo menos, benefícios a mais aos militares que justificasse também esse envolvimento? Nesse aspecto aí, Rodrigo, eu inclusive li há pouco tempo uma pesquisa, não até mesmo por pesquisadores de outros países, que fizeram aí uma avaliação da evolução do orçamento de defesa nos países sul-americanos. E para minha surpresa, inclusive, foi dito que não houve acréscimo algum no orçamento de defesa durante o governo Bolsonaro, né? Em termos de salários, de vencimentos, o que eu posso afirmar é que houve aí uma reestruturação da carreira, né, em termos de distribuição de percentuais referentes às escolas, aos aperfeiçoamentos que o militar tem ao longo da carreira. Houve ali algum reajuste, algum acréscimo, principalmente nas mais altas patentes, né? Mas em termos de orçamento de defesa, não houve nada, né? Embora isso seja questionável, Rodrigo. Por quê? Porque eu vivenciei isso, inclusive, na minha experiência da Maré. A Maré foi um caso de garantia da lei e da ordem, né? Em que, quando as Forças Armadas são empregadas nessa condição, ela tem que receber um recurso orçamentário suplementar. Ele não recebe anualmente orçamento e recursos para emprego em situações excepcionais, como é o caso da GLO, quando somos empregados na segurança pública, na ordem pública. No governo Bolsonaro, não houve esse tipo de emprego, mas, em compensação, houve um emprego maciço de Forças Armadas na Amazônia, para questões dos crimes ambientais, a questão lá da mineração. E isso, nesses momentos de emprego, nós recebemos um montante de recursos bastante considerável, né? E dentro do orçamento, ele é extra-orçamentário. Esses recursos chegam por destaques de outros ministérios, né? E não são computados no orçamento de defesa. Mas são orçamentos, são recursos vultosos, que, de certa forma, contribuem para, não diria investimento, mas para conseguir melhorar as estruturas e equipamentos militares e outros aspectos, até mesmo investimento. Eu me lembro que também, na minha participação
lá na Operação Pipa, que é uma distribuição de água emergencial lá no Nordeste, nós recebemos do governo Dilma uma quantidade considerável de viaturas que, em princípio, seriam para reforçar esse emprego das Forças Armadas na distribuição da água, mas que tem aí uma utilidade dual, eu diria, né? Ora, se serve para pipa, serve também para nosso emprego militar. Então, existem essas situações em que esse orçamento de defesa ele é ampliado, aumentado, sem necessariamente ser contabilizado como orçamento de defesa, porque, na verdade, ele se trata de repasse de recursos dos ministérios, né? Mas, indo direto aí à sua colocação, não houve assim, uma contrapartida de ordem material, né, para a instituição. Isso aí está colocado de uma forma muito objetiva, clara e concreta. O orçamento não houve esse acréscimo direto no orçamento da defesa. Agora, foi um envolvimento mais ideológico mesmo, então, né? Assim, se a gente pode avaliar um pouco. É exatamente esse ponto que eu queria tocar, Rodrigo. A instituição Forças Armadas, ela é uma instituição conservadora, né? Então, assim, há uma certa sintonia, né, em relação aos valores que foram defendidos no governo Bolsonaro e seus partidários. Embora, na prática, eu perceba que isso aí tem muita falácia, né? Havia um discurso do governo em cima de conservadorismo, mas que, na prática, não se configurava, né? Mas, de qualquer maneira, isso serve, né, como um ponto de identificação, né? Então, a mentalidade conservadora da instituição, e quando eu falo conservador, não é que ele seja contrário às mudanças, né? Porque o conservador não é contrário às mudanças, porque isso aí seria ser contra a natureza das instituições, a natureza do ser humano. Ela apenas prega uma mudança muito lenta, né, e muito amadurecida, né, diferentemente do revolucionário que quer uma mudança do dia para a noite. Então, é essa a mentalidade conservadora da instituição. Ela não reage às mudanças, mas quer que aquelas mudanças ocorram de uma maneira muito segura, né? Muito segura e muito bem resolvida, né, na questão da cultura organizacional. Tanto é que isso aí a gente pode exemplificar. Nós sabemos que das Forças Armadas, inclusive, a mais conservadora é o Exército. Foi a última a admitir o segmento feminino, né? E a última a admitir a presença de mulheres na Academia Militar das Agulhas Negras, nas escolas de formação. Então, isso aí já demonstra o caráter conservador da instituição. Então, esses valores de família também é uma coisa muito cultuada dentro da instituição. Por quê? Porque nós somos submetidos a uma profissão que nos exige mudanças muito frequentes, né? E não sei se passaram já por essa experiência, mas quando se muda de sede, né, nós temos toda uma necessidade no novo local de se estabelecer, né? Desde a procura de quem vai ser o mecânico do teu carro, de onde você vai lavar roupa, até mesmo do colégio dos seus filhos. Então, isso aí, o militar normalmente se apoia nos próprios militares, que já passaram e sentem na pele essa dificuldade, e aqueles que estão lá nos acolhem. Então, essa ideia de família militar, e certamente de alguns valores, né, que são a essência da nossa instituição, se confundem com o pensamento conservador. E tem um apelo muito forte. Então, realmente, podemos dizer que houve, sim, né, uma adesão dentro do segmento militar bastante considerável em relação à reeleição ao governo Bolsonaro. E aí vem a questão dos acampamentos. Pode falar, Rodrigo. Então, exatamente. Aí eu queria chegar nos acampamentos por causa disso, né? Porque se você imaginar essa instituição tão ordeira, que o Exército se mostrou tão firme nesse sentido, permitir, porque o que foi feito na frente dos quartéis foi uma postura de muita desordem. O que você via, pelo menos, eram pessoas que era o direito delas de estarem se manifestando, como algumas pessoas defendiam, mas, ao mesmo tempo, o comportamento que se via em muitos desses lugares eram coisas que não condiziam com uma
que se espera do Exército, entendeu? Então, isso que, às vezes, causava esse estranhamento. Muito bem. É isso mesmo, Rodrigo. A situação não era de fácil solução, porque aquelas pessoas que acorreram ao acampamento, como acabei de falar, muitas delas eram do próprio segmento militar. Ali dentro, com certeza, existiam militares da reserva, parentes, esposas, filhos de militares da reserva. E é lógico que existe ali uma questão de segurança, né, que é aplicada nas instalações militares, de não se permitir aglomerações próximas a quartéis, mas pela natureza do movimento e pela natureza das pessoas que participavam daquele momento, levaram a instituição, aos seus comandantes, a decidirem por adotarem uma posição um pouco mais complacente. É muito fácil criticar essa postura na hora que a gente fizer um paralelo. E se fossem integrantes do MST na frente do quartel, deixariam lá? Tenho certeza que não. Né? Agora, a aposta foi que ali permaneceriam pessoas que estavam ali se manifestando e que, de uma forma ordeira, e que essa atitude ordeira iria se manter até eles acabarem por desmontar o acampamento. Isso aí ficou muito claro na hora que o ministro Múcio foi designado para o cargo e que a questão estava lá na mesa. Vamos lá, os acampamentos vão permanecer ou não? Um dos primeiros pontos a serem debatidos entre o ministro e os comandantes militares. O próprio ministro se mostrou favorável, né, à ideia de se manter os acampamentos, até porque tinha conhecidos, parentes dele lá nos acampamentos. Então percebam que, em hipótese alguma, a instituição tomou uma decisão de forma unilateral. De alguma maneira, o ministro que assumiu, que era o representante do novo governo, ele também foi complacente, ele também foi flexível, foi um pouco tolerante, né, com a presença dos acampamentos. Agora, avaliar se a decisão foi a mais acertada ou não, eu estaria entrando numa área criticando, né, a decisão de um comandante da época, né, que está na reserva, mas naquele momento em que ele tomou a decisão de manter os acampamentos, ele era o comandante e é o meu comandante. Né? Acho que não seria ético eu fazer uma crítica desaprovando ou aprovando a decisão. Mas deu no que deu. Ele perdeu o cargo e aqueles acampamentos acabaram sendo a mola propulsora para os eventos do 8 de janeiro. Agora, sobre a atitude, quando eu estou usando o termo complacente, tolerante, e não de conivência, porque o conivente existe aí já um alinhamento de intenções, de forma concreta, a atitude das Forças Armadas durante todo o governo pode ser interpretada como uma atitude conivente, porque o silêncio quer dizer muita coisa, né? Pode dizer concordância, pode dizer discordância, mas é uma área que também é muito subjetiva, né? Foi uma decisão que eu já até aqui coloquei o que poderia ter fortalecido, né, o acerto da decisão, que era as constantes provocações do governo em relação ao envolvimento das Forças Armadas na política. Se a cada provocação fosse ser dada uma resposta, eu acho que a gente chegaria num nível muito indesejável, né, de convivência institucional. E essa convivência, ela tem que ser preservada. Eu me lembro, Rodrigo, só para acrescentar mais um fato, essa questão aí da própria apreensão da sociedade em relação ao que pode acontecer, ela é completamente legítima, né? A instituição tem uma história, tem um passado de envolvimento político, desde a independência. E é lógico que a sociedade olha para essa instituição com essa característica, com esse traço, né? E na hora que assume-se um governo novo, e aí eu vou voltar lá atrás, por exemplo, na eleição do governo Lula, né? Eu estava, na ocasião, fazendo um curso, inclusive, fora do país,
e lá na França, e lá mesmo eu fui convocado a fazer uma apresentação, porque eles suspeitavam de lá que o presidente Lula não ia tomar posse, né? Porque era realmente uma grande novidade no cenário político, né? A vitória do Partido dos Trabalhadores, a liderança do presidente Lula, que vinha aí de momentos de muito conflito, né? Com as instituições militares. E eu, de lá, dei o meu testemunho de que nós estamos vivendo ali um período democrático, né? Plenamente democrático, né? E do afastamento, da despolitização das Forças Armadas, que eu diria, e reforço, e sempre defendi, é um processo que começou em plena revolução, melhor, pleno governo militar, governos militares de 64, movimento de 64, promovidos pelo presidente Castelo Branco, foi o primeiro presidente militar. Ele visualizou essa situação a que tinham chegado como sendo um momento de tomar lições aprendidas e promover a despolitização das Forças Armadas, porque ele achava que, já naquela época, achava que a participação de militares na política não era uma coisa mais aceitável, né? O mundo contemporâneo já não permitia mais esse tipo de posicionamento de forças militares, de criação de governos militares. Então, o presidente Castelo Branco fez uma série de reformas que estão aí sendo ainda, depois de tanto tempo, ainda sendo aperfeiçoadas, no sentido de permitir, de criar as melhores condições para não permitir a politização do segmento militar. Então, nós já atravessamos esses períodos aí todos, e ao longo desses períodos e desses momentos de crise, nós tivemos um impeachment, nós tivemos 2 impeachments, né? Já depois, nesse período aí pós-64, e falecimento do primeiro presidente eleito, sendo substituído pelo vice-presidente, as instituições se portaram de uma maneira, acredito eu, bastante respeitosa em relação à democracia e à Constituição. Mas, voltando ainda aos acampamentos, foi uma decisão que precisou ser tomada, né? Os efeitos e as consequências vêm sempre depois, né? São sempre decisões muito difíceis. Agora, o envolvimento institucional não houve, isso ficou demonstrado, né? Demonstrado quando a instituição garantiu, né, a posse e está aí garantindo as decisões das instituições democráticas que estão vigorosas aí e em pleno gozo aí das suas atribuições dentro de um Estado democrático de direito. Nada foi abalado, né? A decisão do comandante da época de permitir os acampamentos, ela foi penalizada. Ela não foi uma decisão acertada. No próprio 8 de janeiro, ele foi trocado. E o novo comandante chega com uma mensagem que reforça esse pensamento que eu estou dizendo, né? Em que nós, militares, se quisermos ser políticos, algumas das mensagens que ele já transmitiu, se militares querem ser políticos, abandonem a farda, filiem-se a um partido e concorram à eleição, né? A outra mensagem é que nós temos que respeitar, né, as eleições, porque foram organizadas e foram conduzidas num processo legítimo, né, por quem de direito. Sim. Já mais recente, inclusive, já que vamos falar também da questão do Coronel Cid, a mensagem que ele deu também muito assertiva, em que militar não está aí para criticar decisões judiciais, está para cumpri-las. Então, eu creio que, apesar dos desgastes que a instituição sofreu, apesar da apreensão que o silêncio, né, das Forças Armadas provocou na sociedade, nós conseguimos decidir por um caminho de mais acertos do que de erros, eu diria. Esse é o novo comandante do Exército que o senhor está se referindo, é o Tomás Miguel Ribeiro Paiva. Exatamente. Rodrigo. General Tomás. Isso, Tomás. Isso. Rodrigo?
Não, eu acho que a gente já está chegando perto de 8 horas, a gente fazer um intervalinho rapidinho, aí a gente entra específico logo no que foi muito importante esse retrospecto, é muito importante a gente ouvir, né, porque a gente mesmo jamais conseguiria lembrar de tudo isso que foi relatado pelo general, e é importante para a gente contextualizar, e a gente chega então no 8 de janeiro, e aí a gente já engata lá, logo com o Mário Cid e fala, né, sobre todas essas consequências que vieram, né, após o 8 de janeiro, inclusive para alguns militares, inclusive, que estão tendo que depor, o Exército abriu sindicância para apurar também o envolvimento, né, dos militares no 8 de janeiro. Então a gente faz esse intervalo e acho que a gente volta falando específico sobre esses dois casos que foram os que tiveram mais repercussão até o momento, né, depois do 8 de janeiro. Perfeito. E tem vários pontos aí colocados pelo general Francisco de Brito, sem alongar, que assim, é o que eu falo, a informação e o pensamento e a conversa, esse debate, essa troca de ideias, ela é boa para clarear. Você abre a mente, recebe a informação e começa a ter a sua opinião, mantém a sua ideia ou muda a sua ideia. Uma coisa colocada pelo general foi a questão, será que o Exército apoiaria, como apoiou os acampamentos, se fosse um acampamento do MST, por exemplo? É uma pergunta, é um questionamento que a gente claramente já tem aí meio que uma resposta. Então, assim, será que apoiaria um acampamento de outra instituição, outro segmento qualquer, outra ONG qualquer que fosse? Então, tem erros muito claros aí desde o começo, relatados pelo general Francisco de Brito Filho, que com certeza, assim como ele disse também, não poderia terminar bem. Não tinha como essa coisa terminar bem, né? E nós vamos relatar isso também o dia 8 de janeiro, como é que é visto aí pelo general, e aí a gente vai esmiuçar tudo isso, inclusive as imagens do próprio ex-comandante do GSI, né, o Gonçalves Dias. Bem complicado aquilo ali, como é que ele e também as Forças Armadas viram isso na ótica dele como cidadão, claro e evidente, e até conversando com seus companheiros. São 7 horas e 57 minutos. A gente faz então, o general, uma pausa rápida aqui só para renovar o café, e a gente volta para conversar. E também, claro, essa questão aí da prisão do coronel Mauro Cid, que ontem foi dar o depoimento, optou pelo silêncio, segundo a defesa, porque não teve conhecimento da íntegra dos autos. Voltamos em instantes no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.